Vamos à palavra de Deus nessa manhã, amém? Eu queria que você abrisse seu coração para essa palavra. Eu quero, como pastor, eu sou o primeiro desafiado em tudo que eu prego. E assim, essa palavra, eu creio que, assim, o Senhor colocou no meu coração, como todas assim, né? A gente pede sempre para Deus colocar, mas essa o Senhor colocou no meu coração de uma forma, uma resposta de oração. E eu estava orando ao Senhor, pode abaixar um pouquinho meu retorno, meus irmãos, obrigado. Eu estava orando ao Senhor esses dias e conversando com alguns pastores e um pastor interessante que eu estava trazendo uma ideia dele sobre essa questão de propósito da igreja, né? De missão da igreja. Como eu e você somos nutridos por Deus de tanta bênção, de tanta glória, de tanta graça de Deus, amém? Você está aqui nessa manhã, graça de Deus na sua vida. Você ter uma família na presença de Deus é dupla graça de Deus na sua vida. A sua casa ser uma casa de encontro da glória de Deus, de encontro da palavra de Deus. A sua casa ser um lugar de encontro da sua pessoa com Deus é uma bênção. É uma maravilha de Deus, amém? Essa igreja é uma casa onde nós viemos aqui para encontrar com Deus também, amém? É uma casa profética, é uma casa de adoração, uma casa de oração, é uma casa de comunhão. Aqui nós nos reunimos como igreja para dizer, olha, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. E isso é um grande privilégio também, amém? Mas eu estava conversando e eu fiquei pensando sobre como nós não podemos esquecer do que é principal. Sabe, sem perceber, às vezes nós podemos nos tornar como um gueto. E o problema do gueto é a bolha que ele vive. Não tem a ver com a classe social. Quando a gente usa essa palavra, a gente está falando de uma tribo fechada. E Deus não nos chamou para isso. E eu fico sempre pensando no Senhor sobre isso. E a gente vai fazendo as relações no nosso coração, como pastor, de como o Espírito Santo enche a igreja. Mas você sabe de uma coisa? O Espírito Santo, ele enche a igreja com vários propósitos. Mas o maior propósito que o Espírito Santo encheu a igreja foi para a igreja ir e pregar o Evangelho. Você vê que quando o Espírito vem, a igreja vai. O Espírito desce, a igreja vai. Você vê como que lá em Atos, Jesus, lá em João, Jesus no final do Evangelho está falando com seus discípulos. E eles dizem, fiquem aqui até que ele desça do alto. Mas quando o Espírito descer do alto, vocês vão. Então o Espírito vem com o propósito da igreja não ficar nela mesma. Não ficar em torno de si mesmo. E quando nós ficamos em torno de nós mesmos, por mais que não queira, por mais que você não queira, por mais que eu não queira isso, a verdade é que nós começamos de alguma forma a adoecer, nós começamos a empobrecer, não de dinheiro, mas talvez também, mas não disso que eu estou falando de empobrecer por dentro. Quando eu e você perdemos o propósito da nossa vida, a gente começa a viver sem sentido. Quantos estão entendendo? Mas eu e você somos chamados por Deus para pegar aquilo que recebemos e transmitir a outros que não têm. Nós somos chamados por Deus para receber do Espírito e entregar esse Espírito. Assim que a igreja recebe o Espírito Santo que ela não tinha. No Velho Testamento o Espírito Santo não habitava em ninguém. O Espírito Santo só vinha, visitava reis, profetas e sacerdotes. Mas o Espírito Santo nem habitava neles. Mas o Novo Testamento, por causa da obra de Jesus na cruz, por causa da promessa de Jesus, desde João 7 até no final dos evangelhos, mas por causa da promessa de Jesus, a palavra de Deus nos garante, é visível, é fato, que agora quem crê em Jesus não só é salvo, mas recebe o Espírito Santo dentro de si, dentro dele, como um selo da promessa de Deus, amém? Se você é salvo em Jesus Cristo, verdadeiramente salvo, se você está convicto da sua salvação, se você não tem medo, como que eu sou? Outro dia uma criança perguntou para o pai assim, pai, como é que eu sei mesmo que eu sou salvo? Aí o pai de forma simples respondeu assim, você tem medo de ir para o inferno? Aí o menino respondeu, eu não pai, eu tenho Jesus, então você é salvo.
Pessoas que têm medo de ir para o inferno, pode não ter convicção da sua salvação. Se você morrer agora, você vai para onde? É uma pergunta, bem simples. Mas é lógico que a salvação também não é só isso, mas isso é uma pergunta verdadeira dentro do contexto da salvação. Mas voltando ao que eu estava falando, então quando nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo agora habita em nós como selo da promessa de Deus, amém? Ele é o que sela a nossa salvação. Todo que crê em Jesus, que é verdadeiramente salvo, recebe o Espírito Santo. Mas para quê? Eu quero responder um pouco disso para você, nós vamos refletir na palavra de Deus, amém? 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, eu já preguei esse texto em duas versões diferente dessa, em duas ideias diferentes. Hoje eu vou para uma terceira ideia nesse mesmo texto. Eu tenho duas palavras que eu já ministrei sobre esse texto, mas hoje eu vou em outra ideia. Então fica tranquilo, para você que guarda bem as palavras, você vai lembrar do texto, mas eu quero levar para um outro sentido. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Ela está diante de uma crise, ela está diante de uma situação muito difícil. Essa mulher, ela que era a esposa de um profeta, ela conhecia o marido que tinha. Ela disse: olha, meu marido é temente ao Senhor, e esse temor a Deus não é só provado por mim, pelos meus filhos, ele também é provado pelos seus líderes. Sabe, meu irmão, se você é temente a Deus na sua casa, você será temente a Deus fora dela. Se você teme a Deus diante dos olhos da sua esposa, você vai ser temente a Deus diante dos olhos de outras pessoas. Essa mulher tinha certeza que tinha um marido temente a Deus. E agora ela chega e fala: olha, ele era temente a Deus, mas ele era meio desorganizado na área financeira, e ele acabou deixando dívidas. E agora o credor chegou e quer levar meus 2 filhos, quer levá-los como escravos. Mas Eliseu então pergunta-lhe: como posso ajudá-la? Meus irmãos, Eliseu aqui é o profeta, e o profeta aqui no contexto, ele aponta para Deus. Eu quero começar que você entenda, nós vamos fazer algumas analogias no contexto dessa palavra, mas eu quero que você entenda que o profeta representa Deus. Ele é a voz de Deus, ele é a presença de Deus, ele é Deus na vida daquela mulher, amém? Você está aí? E ele diz: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa, o que você tem aí? E ela responde: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, disse o profeta, a voz de Deus estava dizendo, a voz de Deus dá uma ordem, a voz de Deus dá para ela agora uma missão. Aquela mulher recebe uma missão, onde ela envolve os seus filhos, mas ele diz: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Encheram todas, traz mais uma, vai, senão o azeite vai parar aqui. Mas ele respondeu: mãe, eu estou colocando mãe, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa palavra não tem sentido se eu e você não nos movermos dela. Nenhuma palavra tem, mas essa daqui, eu gostaria que você entendesse bem, que você procurasse entender. E sabe o que acontece? Tem coisas na nossa vida com Deus, que a gente vai entender uma parte, mas a gente precisa obedecer tudo. Às vezes tem coisas na sua vida, meu irmão, que se você quiser entender tudo para obedecer o tudo, quando você entender tudo, você não tem força para obedecer uma parte. Então eu e você precisamos cuidar disso, sabe? Quando você recebe uma palavra de Deus, meu irmão, você e eu somos capacitados pelo Espírito Santo a obedecer tudo, mesmo que nós entendamos pouco ainda no início. E essa palavra, eu creio que vai abrir o nosso coração para uma dimensão que Deus quer que nós não somente sejamos levados, mas que nós
tenhamos como cultura de igreja, cultura de vida, amém? Então veja, essa mulher está diante de alguns desafios. Primeiro, o desafio de ter os filhos livres, porque eles estavam sendo escravizados. Ela estava tendo um desafio de prosperidade, a sua casa tinha empobrecido agora. A falta do seu marido, naquela época não tinha uma previdência, não tinha algo que desse alguma sustentação para ela, mas certamente ela está precisando dos filhos para trabalhar, mas os filhos agora seriam escravizados. Outra coisa, você vê como que aquela casa perdeu a alegria, não só pela perda do marido, ela agora é viúva, está triste, está em luto com o marido. A gente não sabe se foi um mês depois, um ano depois, mas pouco tempo depois chega o credor e fala: agora eu não estou recebendo mais, e eu preciso cobrar de você. Sabe, aquela casa perdeu a alegria, e ela precisava de tudo isso de volta no seu coração, na sua vida, dentro da sua casa. O que significa o óleo? Sabe, queridos, o óleo na palavra de Deus tem vários sentidos. O óleo significa cura, o óleo significa ajustes, possibilidade de ajustes. O óleo, você vê que quando o óleo é derramado, por exemplo, vamos pensar na vida comum mesmo, sem um óleo no motor de um carro, a coisa não acontece. O óleo vem para ajustar as nossas relações. O óleo é cura. Mas o maior sentido neotestamentário do óleo tem a ver com a unção do Espírito Santo. Óleo é unção do Espírito Santo. Diga comigo, o óleo é o Espírito Santo derramado. Amém? Então o azeite na Bíblia, meu irmão, faz referência, principalmente no Novo Testamento, mas faz referência a algo da parte de Deus. Você vê que o óleo nessa história, ele não foi gerado por ela. Ela pegou as vasilhas, os filhos saíram de casa, buscaram vasilhas vazias, mas o óleo era multiplicado por Deus. Você vê que as vasilhas acabaram, mas o óleo não acabou, porque o óleo é eterno, o óleo é ilimitado, o óleo tem até você, infinitamente, amém? As vasilhas eram limitadas, mas o óleo não. Então o óleo significa a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O profeta, eu já disse, é a voz de Deus. Ele é aquele que ordena, que dá uma missão, que dá uma palavra, não é? E se nós andarmos sobre uma palavra de Deus, meu irmão, nós teremos poderosos resultados na nossa vida. Basta você andar sobre a palavra de Deus para experimentar milagres poderosos. Você vê que esse milagre da multiplicação do azeite, ele aconteceu por causa de uma mulher com seus filhos que obedeceram à voz de Deus. Você não imagina, meu irmão, os milagres que podem ser derramados sobre a sua vida e a sua casa pela obediência. O que eu tenho que fazer para receber o milagre? Obedece. A desobediência traz maldição, mesmo no Novo Testamento. Mas a obediência traz a bênção de Deus sobre a sua vida. A obediência traz a bênção de Deus. Se você continuar desobedecendo, meu irmão, morte te espera. Morte te espera. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de outras mortes. A desobediência a Deus, o pecado na nossa vida atrapalha muitas coisas. Mas por outro lado, a boa notícia é que a obediência a Deus e a sua palavra, a obediência à voz de Deus, ela abre os céus para que milagres poderosos aconteçam. Toda vez que uma pessoa fala, eu estou precisando de um milagre, a primeira pergunta que um pastor, que um homem de Deus, que um pastor, que um líder faz para a pessoa é o seguinte: amém, você vai receber, mas você está obedecendo? Porque a obediência ainda é uma condicional, a obediência à palavra de Deus ainda é uma condicional para o milagre vir. Para o milagre da salvação acontecer, alguém tem que obedecer a palavra, pelo menos inicialmente, em crer em Cristo Jesus e confessá-lo com a sua boca. Ninguém recebe a salvação de forma diferente. Ele tem que crer, ele tem que crer, ele tem que confessar, porque é algo bíblico. Então ele já começa na fé obedecendo a palavra. Mas a salvação não é pela obediência. Sim, não é pela obediência em relação aos pecados, mas ela é pela obediência à palavra em relação à fé. Quantos estão entendendo? Sabe, então tudo na Bíblia, todo milagre na palavra de Deus é consequência de uma poderosa obediência. Nós vimos na palavra o caminho da vitória, nós vimos naquela palavra que quando Josafá obedece à voz de Deus através do profeta Jaziel, quando ele obedece à voz de Deus, o Senhor o dá a poderosa vitória. Então preste atenção, milagres de Deus sobre a sua vida serão
serão uma consequência poderosa de obediência à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus hoje e experimente os milagres do Senhor amanhã. Quanto mais obediência, mais milagre. Quanto mais fé em Jesus, mais milagre. Quanto mais fé nas Escrituras, mais milagre. Quanto mais você crê e age segundo a palavra, mais os céus derramam sobre a sua vida, amém? Então você vê aqui que a voz do profeta é a voz de Deus, e ela obedece à voz de Deus. Mas aqui também tinham os vasos, ou as vasilhas, que nessa palavra eu quero que você considere que somos nós. Os vasos, as vasilhas, eu quero que você faça uma analogia comigo hoje nessa palavra, que somos nós. Nós podemos imaginar, meu irmão, o tamanho que é o milagre da salvação. Por que eu estou falando de salvação? Porque se o óleo é o Espírito, se eu e você somos as vasilhas que têm óleo são as vasilhas que já creram em Jesus e estão recebendo a porção do Espírito Santo. Mas as vasilhas vazias são as pessoas que ainda não creem. As vasilhas vazias são aquelas pessoas que moram conosco, que estão próximas da gente, que estão no nosso local de trabalho, que estão na nossa família, que talvez você vai almoçar com elas hoje, mas que ainda não conhecem Jesus. E é verdade que essa mulher, ela está diante de uma crise. Você vê como que a salvação, ela é o maior milagre de Deus. Nós podemos imaginar o tamanho desse milagre, porque o Espírito Santo, meu irmão, é dado àqueles que creem. Você vê como que o milagre da salvação também parte da própria salvação. A sua salvação, ela é de alguma forma uma matéria-prima para a salvação de outras pessoas. Aquilo que Deus fez na sua vida e tem feito, Deus não fez para parar em nós, mas Deus fez para fluir através de nós. E a salvação é a maior coisa que você recebeu. Ah, mas Deus quer fluir através da minha vida com o amor que Ele me deu, com a habilidade que Ele me deu. Deus quer fluir através da minha vida com a generosidade que Ele me deu. Deus quer fluir através da minha vida com esse dom espiritual que Ele me deu. Amém, quer mesmo, aleluia. Mas Deus quer fluir principalmente com a maior coisa que Ele te deu. E maior do que dom, habilidade, maior do que tudo que Deus te deu, que é bom, é a sua salvação. Se tem uma coisa que nós não podemos reter na nossa vida, é a salvação. É o Espírito Santo que nos foi dado em consequência dela. Então você vê como Filipe está desesperado. Ele encontra o seu amigo Natanael, e Natanael ainda não tinha esse óleo. Natanael era como uma vasilha vazia. E você vê o desespero de Filipe. Ele está dizendo, olha, você precisa conhecer o óleo, você precisa receber o óleo. Uma vasilha vazia não tem sentido, não tem propósito, não faz sentido. Mas se você conhecer esse óleo, você vai ter uma vida transformada. E Natanael fica sem saber o que fazer, e ele chama Natanael para casa, próximo de Jesus, e ele fala, vem e vê. E a Natanael vai até Jesus, e ele recebe aquele óleo, aquela salvação dos céus, aleluia. Sabe, meu irmão, Deus nos concedeu essa porção de Cristo na nossa vida, que veio por meio do Espírito Santo, mas ela precisa ser transferida. E esse episódio do Antigo Testamento tem uma chave muito necessária, muito interessante, para cada um de nós, eu inclusive, cumprirmos a nossa missão. Eu gostaria que você pegasse essas chaves que Deus quer te dar hoje, amém? Então o que precisa acontecer para o milagre da salvação? O que precisa acontecer, de acordo com esse texto, para que o milagre de vasilhas vazias serem cheias? O que precisa acontecer para que essas vasilhas vazias recebam, talvez, da gente o que a gente tem? O que precisa para que nós vejamos o milagre da salvação na vida de outras pessoas? Você realmente deseja, meu irmão, e hoje esse desejo eu quero que aumente, mas você realmente deseja que pessoas sejam salvas? Sim ou não? Você realmente deseja que pessoas sejam salvas? Você sabe que muitos de nós não desejamos a salvação um dia. Você nunca desejou isso. Muitos de nós nunca desejamos. Sabe por que você foi salvo? Porque alguém desejou a sua salvação. Sim ou não? Está entendendo? Antes de você desejar a salvação, alguém desejou a salvação por você.
Alguém orou por você, alguém clamou a Deus por você. Então a primeira coisa, veja nesse texto, a primeira coisa, como que nós vamos enxergar esse milagre da salvação? Como que nós vamos ver a salvação na vida de muitas outras pessoas? A primeira coisa, nós precisamos clamar a Deus por salvação. Essa mulher, ela sai e ela disse: Senhor, eu preciso da salvação. Senhor, tem que ter salvação na minha casa. A minha casa está faltando salvação, a ponto dos meus filhos agora estarem opressos. Eles estão começando a dever. Eles foram chamados para brilhar, eles foram chamados para fluir. O meu marido era um profeta e ele fazia a coisa fluir, mas agora os meus filhos, eles estão travados, eles estão sendo presos. Meu irmão, nós precisamos clamar a Deus pelo milagre da salvação na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos clamar. Veja, por ela talvez ter perdido o propósito, quando aquele profeta sai da casa, porque os profetas naquela época, eles eram exatamente aqueles que promoviam a salvação em Deus, eles eram exatamente aqueles que promoviam a relação do homem com Deus, mas o profeta morre, e agora eles estão com uma casa que perdeu o propósito, perdeu o sentido, e uma casa que perde o propósito, perde o sentido, o espírito para de fluir. Se a sua vida perdeu o propósito de levar a salvação, vai parar de fluir o Espírito, porque esse é o maior propósito da vida do homem. Por isso que muitos cristãos não estão, às vezes, conseguindo fluir tanto naquilo que Deus os deu, e eles estão focados em achar um problema em si mesmo, estão focados em achar um problema na sua igreja, na célula, mas talvez o problema está dentro de nós, ou está nos nossos olhos, na visão para fora, naquilo que é o principal para o Espírito Santo. Se nós fazemos para o Espírito Santo aquilo que é secundário e deixamos o principal, nós podemos estar talvez limitando o agir de Deus. Então a primeira coisa, nós precisamos clamar a Deus pelo milagre da salvação. Deixa eu te falar uma coisa: quantos amigos você tem que ainda não conhecem a Jesus? Põe a mão assim, meu irmão, põe aí a sua mão, comece a contar. Tem algum? Sim ou não? Porque também, se todos os seus amigos conhecem a Jesus, eu quero dizer para você que você está muito religioso, porque aí significa que você está só dentro do seu gueto. Vamos lá, conte aí nos seus dedos. Você pode pôr as mãos assim? Quantos parentes que você tem que são como vasilhas vazias? Às vezes dentro da sua própria casa, meu irmão. Você sabia, e eu falo para você com muito carinho, que se seus pais ainda não conhecem a Jesus, eles estão ainda sem a salvação. Aquele que crê é salvo, vai ser batizado, é salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Veja, não é sobre nós, não é uma condenação pessoal, é uma coisa de Deus. É a forma de alcançarmos a eternidade, é por Jesus Cristo. Ele diz: só há um caminho entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O caminho aos céus, o caminho à eternidade não é pela bondade, não é pelo que o papai e mamãe fez de bom para mim, não é pelo que o meu chefe fez de bom para mim no trabalho, não é porque o meu amigo da porta do lado é gente boa e me empresta o leite condensado quando falta para fazer o bolo de cenoura. Amém, Senhor. Eu fiquei proibido de fazer bolo de cenoura por 15 dias. Porque eu resolvi fazer alguns e deu certo. Eu acho que a Dani ficou com inveja e me proibiu. Brincadeira, gente. É porque o bolo de cenoura é muito bom ser feito. Mas quando você come muito, tem alguns resultados negativos, visivelmente. Mas sabe, às vezes está dentro da sua própria casa, meu irmão. Quantos vizinhos você conhece que são como vasilhas vazias? Pessoas boas, pessoas que precisam do Evangelho também, porque não é porque uma pessoa não é boa, não é porque uma pessoa é uma pessoa muito gente boa, que ela é salva. Ser salvo é uma coisa, ser gente boa é outra coisa. Tem muita gente boa indo para o inferno. Tem muita gente boa que ainda não conhece o Evangelho. Tem gente que a gente ama, que estão como vasilhas vazias, e nós estamos dentro da nossa casa, olhando para um pouquinho de óleo, esperando ele acabar. É o que estava acontecendo aqui. Senhor Deus, me ajuda, o óleo está acabando. Talvez essa tenha sido a sua oração. E a resposta de Deus para você tem a ver com os de fora.
Sabe, queridos, 2 Pedro, deixa eu trazer uma base bíblica para você, sobre um pouco do que eu estou falando. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Nunca julgue que Deus não vai salvar as pessoas. Elas podem ser salvas e crer em Jesus muito antes do que você imagina. Muito antes. Quantos testemunhos de pessoas aqui no nosso meio, que dizem assim: eu trouxe o meu marido, minha esposa, meus filhos, meu vizinho, esse irmão para Jesus, eu nem esperava que ele fosse aceitar o Evangelho. É engraçado, eu nem esperava, eu até falei de Jesus para ele, convidei ele para ir na célula, mas eu nem esperava que ele fosse, e ele foi e nunca mais parou de ir. Eu já escutei isso aqui, na nossa piscina do batismo, aliás, o nosso ofuror. Eu já escutei isso aqui. Quantos já ouviram isso? Olha, hoje eu estou batizando aqui o Joãozinho, e eu convidei o Joãozinho para ir à célula, porque eu sabia que ele precisava de Deus, como um dia eu precisei, e como eu preciso, e eu o convidei, e ele foi na célula, e eu achei que ele nem ia, gente, mas ele foi, aceitou a Cristo, hoje está frutificando, e agora eu estou batizando ele, para a glória de Jesus. E aí no próximo batismo você vê o Joãozinho. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, com o Pedrinho. Igual um dia eu parei na célula, e hoje eu trouxe o Pedrinho, e o Pedrinho, ele conta um testemunho parecido, louvado seja Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão, se nós não entendermos um pouco sobre isso, nós podemos estar privando as pessoas de alguma forma da salvação. Olha o que diz: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, Ele não quer, Ele não quer, Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos, digam todos assim, bem assim, todos, mas que todos, mas que todos, quem lembra do pastor Clemente? Mas que todos, não lembra mais? Que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, o maior interessado em encher as vasilhas vazias não é você. O maior interessado em encher uma vasilha vazia é o próprio Deus. Ele que multiplica o óleo, você só traz a vasilha e Ele coloca o óleo lá dentro. É a função dEle, e Ele não deixa de cumprir. Às vezes nós deixamos de cumprir, mas Ele não deixa. Deus não tem prazer na morte de alguém que não conhece a Ele. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Talvez a morte de um justo alegra a Deus, porque Ele vai ter alguém nesse contexto, já na eternidade com Ele, nesse contexto. Mas a morte de um ímpio não agrada a Deus, porque nada para separar o homem de uma vez por todas como a sua morte, se ele não conhece a Deus. Porque mesmo alguém separado de Deus ainda em vida, pode conhecê-lo e se conectar a Ele. Mas alguém que está separado de Deus e agora morre, nunca mais poderá conhecê-lo. Porque a Bíblia diz: ao homem basta morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo. Não existe reencarnação. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Mesmo que alguém tinha falado para você, que na outra encarnação, você foi Giannichini. Giannichini tem jeito, né? Porque está vivo. Brincadeira. Olha o que diz aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, deixa eu trazer essa base para você. Antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 5 eu quero ler. Antes de tudo, recomendo que se façam orações, súplicas, intercessões, ações de graças, por alguns tipos de gente. Sim ou não? Sim ou não? Não, por todos os homens. Nós precisamos orar para os nossos pais serem salvos. Nós precisamos orar para a salvação dos nossos amigos na escola. Nós precisamos orar pela salvação até do Lula, dos ministros do STF. Nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Nós precisamos orar, meu irmão está falando, olha, vocês precisam orar para que eles sejam salvos pelos reis, pelos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade. Isso é bom, é agradável a Deus, que é o nosso, agora Ele não usa Senhor. Geralmente a Bíblia fala Deus que é o nosso Senhor, mas agora ela fala do Deus Salvador, porque esse texto está no contexto de conversão.
Está no contexto de orarmos por vasilhas vazias, para que elas recebam o óleo, para que elas sejam salvas, experimentem o Espírito Santo. Olha só, Deus, isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador, que deseja que alguns homens sejam salvos e alguns deles arrependam-se. Está escrito isso aí? Sim ou não? Que desejam que todos, diga bem alto, todos sejam salvos. Eu estou te dando 2 textos, onde a Bíblia mostra o coração de Deus. Por isso que Jesus não morreu por uns, Jesus morreu por todos. Por isso que o Paulo fala, olha, antes ele era o Deus dos judeus, agora ele é dos gregos, agora ele é dos romanos. O apóstolo Paulo estava falando, a graça de Jesus expandiu o evangelho a todos. Por isso que ele diz, vão, prega o evangelho a todos. Tudo tem a ver com todos, então nós não podemos limitar aquilo que Deus quer fazer. Não é na vida de alguns, mas na vida de todas as vasilhas vazias. Todas. Por isso que Jesus, ele olha as multidões. Jesus, ele para um dia e ele olha as multidões. E a Bíblia diz que ao Jesus olhar as multidões e ver que eram como pessoas, que eram como ovelhas desamparadas e sem pastor, Jesus entra numa crise. Talvez essa crise que a mulher estava, talvez era essa crise, falta óleo, falta a presença do Espírito Santo, falta Espírito Santo aqui, mas o Espírito Santo só vai aumentar se aumentar as vasilhas. Sabe, ela está com uma crise na casa dela, ela está dizendo, não é possível, até meus filhos estão faltando óleo, o que está acontecendo? Sabe, Jesus está numa crise, ele teve uma santa crise, e agora ele chama os discípulos, e a Bíblia diz que ele fala assim para os discípulos, de fato, vejam, ele fala, vejam, de fato, ele está falando, é convicto, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, então vocês precisam pedir mais trabalhadores. Por isso que agora Jesus está querendo desafiar os discípulos a sair do gueto. Saiam do gueto, vocês precisam se preparar, porque quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão sair do gueto. A igreja está dentro de um gueto, mas nós somos chamados para sair daqui. É isso que ele está dizendo, olha lá as multidões, eles são pessoas que precisam de vocês, e só vocês 11 e 12 não vão dar conta, vocês precisam de mais. Então preste atenção, porque é lá fora que os seus olhos têm que estar. Então me parece, meu irmão, de todo o coração, que Jesus, ele está aqui com a mesma crise dessa mulher, sabe, ele está aqui falando, olha, eu preciso voltar ao propósito original, eu preciso trazer para o coração dos meus filhos o propósito original, sobre a nossa missão. Sabe, sem o cumprimento da missão, meu irmão, o Evangelho para em nós, e o Evangelho não pode parar em mim, não pode parar em você, mesmo que tenha pouco óleo, mesmo que hoje você não esteja no melhor momento da sua vida, mesmo assim, se tem uma gota de óleo, se o Espírito Santo habita em você, esse óleo pode ser derramado em pessoas que não têm nenhuma gota, porque às vezes o nada, o pouco seu, é muito ou é tudo que quem tem nada precisa. Não sei se você entendeu. Ah, mas eu tenho tão pouco. Ah, mas eu sou cristão há pouco tempo. Ah, mas eu estou com batalhas na minha vida. Ai, tem até um pecado na minha vida me incomodando. Como que eu vou falar de Jesus? Isso é coisa do diabo. Você quer ver uma coisa do diabo? Quer ver uma coisa do diabo? É quando o diabo, é quando as pessoas têm sempre aquela coisa assim, ah, mas não é o tempo ainda. O tempo é hoje, meu irmão. O tempo é agora. Não é amanhã. Sem o cumprimento da missão na minha vida, na sua vida, o Evangelho para em nós. Então o Espírito Santo nos foi dado. Por quê? O Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos também entregá-lo a outras pessoas. E as pessoas só receberão o Espírito Santo através da salvação em Jesus Cristo. Então, em outras palavras, o que precisa para que vejamos o milagre da salvação na vida de outras pessoas? Primeira coisa, clamar a Deus. Segunda coisa, nós precisamos de uma disposição de obedecer. Obedecer o quê? Obedecer é entregar o pouco que nos foi dado. A disposição de obediência da igreja é diretamente relacionada ao seu crescimento.
Se a igreja não cresce, não tem a ver com Deus, porque o óleo é ilimitado. Enquanto tem vasilhas vazias, tem óleo para ser derramado. Enquanto tiver convidados na sua célula, haverão salvações. Enquanto você falar de Jesus, nem todos serão salvos, mas alguns serão salvos. Enquanto o evangelho for pregado, pessoas ouvirão e crerão. Quantos estão entendendo? Não tem a ver com Deus. Deus ama salvar as pessoas, Deus já fez, já concluiu a obra da salvação está conclusa, Deus não precisa fazer mais nada. Você acha, meu irmão, que o Espírito Santo está preso? Quantos acham que o Espírito Santo está preso? Sim ou não? Alexandre prendeu? Sim ou não? Não, ninguém pode prender o Espírito Santo. O Espírito Santo está solto. Eles prendiam Paulo, mas a mensagem continuava no coração das pessoas. Eles prendiam os apóstolos, mas a mensagem do Espírito continuava. E o Espírito ia salvando mais e mais pessoas. Porque a palavra de Deus diz que Ele é que convence o mundo do pecado. E diz no versículo posterior, porque o mundo não crê nele. Ele que convence. Então o Espírito Santo não está preso, Ele está livre, Ele está aí para salvar as pessoas, convencendo as pessoas, e nós precisamos dessa disposição de quê? De obedecer. Como assim, pastor? Meu irmão, o milagre só aconteceu naquela casa. O milagre da multiplicação só aconteceu naquela casa. O milagre do crescimento só aconteceu naquela casa. O milagre da prosperidade só aconteceu naquela casa. Quando os filhos cumpriram a missão. Veja que Deus, na figura do profeta, vem. E ele podia ter falado assim, peraí, eu vou fazer uma oração. Ei, vem cá, vamos orar. Ele podia ter só orado. Mas não foi assim. Porque Deus está dando uma espécie de um protótipo, de um modelo de como o óleo é transferido. Meu irmão, o Espírito Santo não é levado às pessoas simplesmente e unicamente por oração, mas ele é levado às pessoas quando eu e você cumprimos a missão. Porque senão Jesus tinha falado, ide e orem. Mas ele disse, ide e preguem. Então o profeta chega aqui e fala, você precisa envolver os seus filhos, você precisa colocar os seus filhos para os vizinhos, corra atrás dos vizinhos, todos os seus oikós, aqueles que pertencem indiretamente à sua casa. Oikós são as pessoas que nós temos relacionamento. Essa palavra é usada várias vezes, é uma palavra grega, usada várias vezes no Novo Testamento. O oikós é as pessoas da nossa casa, mas não no sentido só da nossa família. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho, fazem parte dessa ideia. E agora ele está dizendo, vai atrás do seu oikós, vai até todo mundo que vocês têm acesso, e busquem todas as vasilhas vazias, não poucas, mas muitas. É Deus quem disse, não poucas, mas muitas. Ide, leva o evangelho a todas as pessoas, prega o evangelho não só aqui na Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Vai, pega as vasilhas vazias, você precisa ter acesso a elas, vai até elas, vai, todas que for possível, é a mesma coisa. Então, meu irmão, se o óleo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é recebido mediante a fé, pela salvação que nós recebemos, nós podemos concluir que as pessoas que ainda não receberam a Jesus, elas são essas vasilhas vazias que precisam ser convidadas por nós. Elas precisam experimentar. Eu estava falando para você sobre a questão do João 7, eu esqueci de ler esse texto, eu queria ler esse texto, João 7:37, diz assim, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água, viva. Lá em Ezequiel, a palavra é que o rio vai fluir você lembra de onde flui o rio? Ezequiel fala que o rio fluía do templo. O rio fluía do trono de Deus que estava no templo. E o rio pegava água nos tornozelos, nos joelhos, depois na cintura, nos lombos, e até que ele estava afogando e as águas tinham tomado a sua vida. Mas aquelas águas fluíam do templo. Mas agora Jesus está dizendo, no novo tempo, o novo templo é você.
No novo tempo, na nova aliança, a nova habitação de Deus não é um lugar, mas são pessoas. Por isso que Jesus agora ele está mudando. Ele está falando, não é mais do templo, não é mais do auditório, não é mais daquele altar físico, não é mais daquele lugar que fluirão rios de água viva. O rio de água viva fluirá de dentro de vocês. E aquilo causava uma crise nos religiosos. Ele estava falando isso, gente, provocou os religiosos. Ele estava dentro da sinagoga falando isso, e mais, falando em alta voz. Ele estava estabelecendo uma nova estaca, assim, ele estava estabelecendo uma nova regra, vamos dizer, um novo princípio. Ele está dizendo sobre o futuro. Ele está falando, cara, eu vim aqui para mudar. Não é esse lugar aqui que vai fluir o rio mais não. O rio vai fluir de dentro de vocês. E ali, cara, tinha pouca gente entendendo, mas Jesus já está dizendo. E aí olha o que diz no versículo seguinte, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Versículo 39, João 7, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam, João 7, 39, ele estava se referindo ao Espírito Santo, é porque esse texto é importante para todo mundo ler, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, amém? Está entendendo? Quem não crê não tem o Espírito, quem não crê não tem o óleo, quem não crê ainda é como uma vasilha vazia, mas os que creem recebem o óleo, recebem o Espírito Santo, esses são os que fluirão rios de água viva. Ele está falando, se você tiver o Espírito Santo, ele não pode parar em você, ele vai fluir a partir de você. A salvação, meu irmão, flui a partir de nós. Flui a partir de nós. Ah, pastor, mas espera aí, está beirando uma heresia. Não, não está. Porque é Deus que salva, é o Espírito Santo quem convence, mas é nós quem levamos a mensagem. É nós que fazemos o rio fluir. Jesus quem disse, fluirão de dentro de vocês. Até então, o Espírito ainda não tinha sido o quê? Dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha que incrível, por isso que em João 16, capítulo 8 fala, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado porque os homens não creem. A Bíblia diz, meu irmão, que é o Espírito Santo quem convence. Eu quero deixar isso claro, tem que ficar muito claro, isso não anula a nossa missão, pelo contrário, isso encoraja a nossa missão. A nossa missão é encorajada por causa do Espírito Santo que convence, porque o nosso papel é o menor, é só pegar a vasilha. Vocês acham mais fácil pegar as vasilhas vazias? Ou enchê-las de um óleo que não existe fisicamente? Quantos estão entendendo? Ela tinha um pouco de óleo numa vasilha. Vocês acham mais fácil buscar as vasilhas vazias? Ou multiplicar o óleo de uma para outra? Sabe, o que Deus está querendo nos mostrar, meu irmão, é que, deixa comigo, cara, o papel de convencer as pessoas é meu, e o meu Espírito não falha, ele é o Espírito Santo, ele é Deus da trindade, da minha trindade, sabe, meu irmão, é Deus que multiplicava azeite de uma vasilha para outra, ela ia pegando o azeite e jogando de uma vasilha para outra, era Deus que multiplicava aquele azeite que não acabava, era Deus convencendo as pessoas do pecado, mas quem sai de casa e busca as vasilhas? Amém? Quem sai de casa e busca as vasilhas são os filhos da casa. Somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20 diz, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus tivesse trazendo a mensagem ao coração das pessoas por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nós declaramos, reconciliem-se com Deus. Você é um embaixador de Deus, meu irmão. Você é embaixador, você representa Jesus. É exatamente como se a mensagem, está falando aí, somos embaixadores, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Sabe, é um papel nosso, é um papel meu. O profeta diz, olha, vocês querem mais óleo, ora vocês querem mais óleo, ora vocês querem prosperidade na casa, ora vocês querem crescimento, ora o que vocês querem? Vocês querem futuro, continuidade, ou vocês querem filhos vivendo como escravos? Não, nós queremos filhos reinando, filhos prosperando. Eu quero continuidade na minha casa é uma casa profética, eu quero continuidade dessa unção, os meus filhos serão como meu marido. É assim? Então tá, então sai daqui. Hã? Eu achei que aqui que era o negócio. Não, é aqui o negócio, mas primeiro é lá fora.
Não, mas eu achei, não, é aqui que eles vão ser batizados. Mas primeiro você vai buscar as vasilhas vazias. Ah, não, mas eu acho, é isso mesmo, na célula haverá cura, na célula haverá unção, na célula haverá profecia, mas traz os convidados para a célula. Abre a sua célula. Célula fechada há muito tempo, meu irmão, virou um gueto. Se a sua célula está sem convidados há mais de um mês, tem que ter uma crise na sua célula. Tem que ter uma crise no seu coração. O maior propósito da célula não é a edificação, ele é um. Não é a comunhão, é um. Não é o pastoreio, é um. O maior propósito da célula é a evangelização. Porque a célula é o templo entrando em lugares que você jamais pode imaginar. A célula é evangelística, meu irmão. Se a sua célula está fechada, se ela tem uma linguagem gospel, se ela é teórica, pega a Bíblia e fica discutindo o texto, ela está toda errada. Arrume hoje. Reúna a sua célula amanhã à noite. Faz uma hora extra. Fala, eu convido você, meu irmão. Vai, líder, vai lá. Ó, está errado, nós temos que ajustar. Vamos ajustar? Vamos orar. Vamos colocar aqui o nome das pessoas. Vamos trazer convidados. Vamos fazer festa. Vamos sair. Vamos tirar a célula do gueto. Vamos colocar a célula nos vizinhos. É lá o lugar que ela tem que estar. Porque senão, o Espírito Santo vai diminuindo na sua célula. E de repente, filhos de Deus viverão como escravos. As igrejas que perderam a visão de crescimento são igrejas que têm membros religiosos, pessoas boas. Esses filhos dessa mulher eram bons, eram joias, eram até filhos de um profeta, mas eles não tinham mais unção. Quando nós perdemos o propósito do óleo, nós perdemos o óleo em nós. Se o óleo estiver baixando na igreja, é porque a nossa missão está sendo esquecida. Porque o que traz óleo é a missão cumprida. Quantos estão entendendo? Eu estou falando com muito carinho, essa crise é minha, meu irmão. Nossa igreja é um lugar de milagres, a sua célula é um lugar de milagres. É um lugar de salvação de vidas. Pastora Dani, é minha filha espiritual, se converteu na 3ª reunião de célula que ela foi. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas eu fui lá buscá-la. Quantas pessoas você tem ido buscar? Quantas pessoas você precisa buscar? Sabe, meu irmão, as nossas células, a nossa casa é o lugar de trazer vasilhas com óleo. Nós somos uma grande família em muitas casas. O milagre envolve você, envolve os seus filhos, envolve a sua casa toda, envolve a sua vida, mesmo que ela tenha pouco óleo nela, porque uma das coisas que eu mais amo na igreja, é essa ideia da igreja em células, é o que nós não perdemos, porque a igreja em célula, a coisa talvez mais poderosa dela, é a quebra do clericalismo. Porque enquanto o diabo fica querendo um pastor que faz tudo, Deus quer tudo nas mãos de todos. Isso é chamado de sacerdócio de todos os santos. No Novo Testamento, o poder não está em ter um clero especial. O poder está em ter muitos discípulos de Jesus. Muita gente compromissada. É incrível nessa história que Deus fala para ela, dá uma missão para ela, como mãe da casa. E agora ela era a líder da casa, porque ela era viúva. Ela mandava na casa, ela era líder da casa. E como líder da casa ela não foi. Ela enviou os filhos. Porque os filhos que precisam ir. Eu sou filho também. Mas os filhos precisam ir. É uma missão dos filhos, não do clero. É uma missão de toda a casa. Buscar as vasilhas vazias exige de nós, meu irmão, olhar para fora. Sabe, meu irmão, o milagre da salvação é fruto de conexão de filhos da casa com os filhos de fora. Esses meninos, eles só conseguiram muitas vasilhas vazias porque eles tinham conexões fora. Eles conseguiram muitas vasilhas vazias porque eles conheciam quem não tinha óleo. Você precisa conhecer pessoas que não têm óleo, relacionar-se com elas, amá-las, dar sua vida, servi-las. Conheça as pessoas que não têm óleo e você terá uma vasilha vazia para levar até o óleo do Senhor. E Ele vai encher, Ele vai te ajudar a encher essas vasilhas. Mas é necessário, meu irmão, levantar o bumbum da cadeira. Para não dizer a bunda, quer dizer, já disse.
É necessário levantar o bumbum da cadeira, é necessário sair de casa, é necessário um certo desconforto santo. Ei, eles acharam que o profeta chegava e falava, multiplica, ora, faz, mas não, o profeta está ali dizendo, cara, você quer viver a sobrenaturalidade do crescimento? Você quer viver a unção de multiplicação? Você quer viver mesmo, você quer ver mesmo um monte de vasilhas vazias, sendo cheias do Espírito Santo, sendo cheias do óleo? Sim, nós queremos. Ou vocês querem só uma vasilhinha cheia aqui, para só pagar uma dívidazinha? Não, eu quero tudo. Então você faz o seguinte, meu irmão, você vai lá fora, porque a nossa missão não é cumprida aqui dentro somente, meu irmão, mas lá fora. Aqui dentro nós discipulamos e até batizamos, mas é lá fora que nós temos acesso às vasilhas vazias. O milagre, meu irmão, envolve então, o que eu estava dizendo naquela hora, obedecer uma visão de Deus. Houve uma direção de Deus, sabe, uma visão de Deus, meu irmão, a gente obedece, mesmo se a gente não entendê-la toda, não entender tudo. Graças a Deus que essa mulher acreditou, sabe, foi nos dado uma visão da parte de Deus. Aquele profeta chega, ele em vez de falar uma coisinha ali, ele fala, vai na vizinhança, pegue todas as vasilhas, todas, a mensagem é, todas as vasilhas vazias poderão ser cheias. As vasilhas não eram iguais, por isso que eu fiz uma dinâmica rápida. Os vasos são diferentes, eles são de várias classes sociais, eles são de várias raças, eles são de várias origens, eles são de vários bairros, eles são de vários tipos de habitação, eles são pessoas de todo tipo de escolaridade, eles são pessoas de mentalidades diferentes, eles são pessoas de temperamentos diferentes, mas todas essas pessoas são dignas de receber o óleo dos céus. Meu irmão, você acha que eles foram buscar balde, ficaram batendo na casa, e eles chegavam lá e falavam assim, você tem um balde? Deixa eu ver o balde. Aí, esse balde não, eu vou para outra casa. Aqui tem um balde verde, um balde assim, não, esse balde é bom, dá o balde. Vocês acham que sim ou não? Claro que não. Eles não estavam nem aí, por quê? Porque eles eram obedientes. Filhos obedientes não selecionam pessoas para ser salvas. Filhos obedientes não acham que Deus vai salvar só um tipo de pessoa. Tem gente que acha que Deus salva. Tem gente que já é juiz da salvação. Fala, não, o marido daquela mulher não vai ser salvo, não. Ela vai, porque ela já está abrindo o coração, mas ele não quer Jesus, não. Tem gente que já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Meu irmão, isso não é seu, isso não é seu papel, isso não é o meu papel, isso é papel de Deus. O Espírito Santo quer que todos cheguem ao arrependimento. Tem pessoas muito boas que parecem amiguinhas do Evangelho, simpatizantes, que infelizmente não vão entregar sua vida para Jesus. Mas tem pessoas tão difíceis, que você está achando tão difícil, tão complicado, mas que Deus vai encher de óleo, e daqui a pouco são vasilhas cheias do óleo. Amém. Cheias do Espírito, cheias de Deus, como você. Aqui tem pessoas que eram resistentes ao Evangelho, e tem pessoas que eram abertas ao Evangelho. Porque Deus não escolhe assim, esse é aberto, não, esse cara aqui não, porque ele tem um histórico difícil. Não, nada a ver. Deus é o Espírito Santo, Ele está convencendo do pecado, uns mais, outros menos, mas Ele vai convencer a todos que Ele quer. Esse não é papel nosso. Vai pedir vasilhas a todos os vizinhos, e peça muitas. Depois você entra em casa e derrame do seu azeite neles, derrame do teu Espírito neles, derrame a vida de Deus neles, e aí as que forem enchendo você vai separando. Você batiza e você separa. Agora eles são santos, separados. Traz mais vasilha, separa. Traz mais vasilha, santifica. Está vendo? Ele vai fazendo esse exercício, e ela, graças a Deus, fez tudo certo. Ela obedeceu a Deus, ela obedeceu a voz de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus foi quem disse, Ele, o Pai, me ungiu. Diga comigo, me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. O óleo, diga, o óleo está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos humildes, aos que estão acessíveis a recebê-las. Esse pobre não é pobreza financeira, meu irmão. Esse pobre é o mesmo da bem-aventurança. Está falando de pobre de espírito. Gente que vai dar ouvido, gente que vai inclinar, gente que vai pensar, gente que vai abrir o coração. Olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor.
Meu irmão, existe um mandamento neotestamentário que o próprio Jesus nos deu: vão pelo todo mundo, levem a todos. Marcos 16 diz: vão por todo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Jesus depois diz, provavelmente foi o mesmo momento, mas escrito por evangelistas diferentes, por apóstolos diferentes, mas em Mateus 28, versículo 19, Mateus 28, 19 e 20, ele diz: vão, façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e aí eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Está vendo? O cumprimento da missão atrai a presença do que nos deu a missão. O cumprimento da missão encheu aquela casa de óleo. Se você quiser sua célula cheia de óleo, ela precisa ter mais vasilhas vazias. Células que não têm vasilhas, pode perder o óleo nas vasilhas que tem. Ah, pastor, será? É isso mesmo. É isso mesmo. Você quer a sua célula com crente seco, crente religioso? Então não traz vasilha vazia. Você quer ver a igreja falhar na sua missão? Deixa as vasilhas vazias lá fora. O milagre envolve, meu irmão, obedecer a essa visão de Deus. E a visão de Deus para nós é sair das quatro paredes hoje, ir atrás das vasilhas vazias. Sabe, isso daqui não é uma opção, meu irmão, é um imperativo de Deus. Por que eu quero dizer isso? Às vezes meu pai falava umas coisas assim, e eu me lembro um dia que meu pai num culto estava pregando uma mensagem sobre o ID, e ele falou assim: não ir é pecado, porque é um imperativo de Deus. E aí chocou a gente. Mas eu quero dizer para você, não ir é pecado, porque é um imperativo de Deus. É a maior missão da igreja, meu irmão. É a maior razão pelo qual você recebeu o Espírito Santo. Se você já é salvo em Jesus, você não precisava receber o Espírito Santo, se não fosse para ir. Pastor, você está falando... Não, porque quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, ela não está falando dos pecadinhos que você tem, porque isso a própria palavra de Deus te convence. Sua consciência te convence. Ah, mas o Espírito Santo fala mesmo, isso é verdade, mas não é o principal. O principal é a sua salvação. E a função da sua missão. Porque a palavra de Deus te dá, se você ler hoje e desobedecer amanhã, você vai lembrar. Quando o Espírito Santo, quando Jesus está falando do Espírito Santo em João, que nós lemos, ele está falando: olha, o Espírito Santo convence os meus crentes do pecado, da justiça e do juízo. Está falando isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Isso é Bíblia. Ele convence os crentes do pecado, da justiça e do juízo? Sim ou não? Não. Ele está dizendo, o Espírito Santo convence o mundo. Do pecado, não é dos pecados, é do pecado. Que pecado? De não crer. Foi o Espírito Santo que convenceu você, meu irmão. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Nós éramos como vasilhas vazias, e alguém que tinha óleo na sua vasilha, um dia lembrou de nós, e trabalhou conosco, e correu atrás de nós, e nos levou para a casa de Deus, e nos levou para uma célula, e lá nos derramou do seu óleo, e Deus nos encheu, e o Espírito Santo encheu nossas vidas, e hoje nós somos vasilhas cheias para a glória de Deus. Mas se nós não derramarmos óleo sobre outro, o óleo vai parar em nós, e se parar em nós, ele começa... A quem tem, mais lhe será dado. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso que ele diz, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí eu vou estar com vocês até o fim. Está ligado. Tem uma conexão, e eu estarei com vocês. Ele está dizendo, deixa comigo a minha parte, eu farei. E por que eu disse que é pecado, meu irmão? Tiago 4,17, sabe por quê? Eu não vou fazer um estudo sobre pecado, posso fazer numa outra situação. Mas a Bíblia, existem pecados específicos, tipos de pecado. Tem pecado de comissão, tem pecado de palavrão, e não é palavrão no sentido daquele palavrão do jogo do Atlético, é outro palavrão. É quando você fala palavras
de maldição, é pecado. E você tem na Bíblia tem 4 ou 5 tipos de pecado. E um dos tipos é pecado de omissão. Pecado de não fazer o bem. Ué, mas como assim? A Bíblia diz que se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, você está pecando. Olha o que diz aí, ó. Portanto, meu irmão, o apóstolo Tiago diz: pensem nisso, pensem, cuidado, porque você está focado demais no que você erra, no que você comete errado, mas também tem que focar no que você deixa de fazer o certo. E olha só, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe, meu irmão, que tem que obedecer certas coisas e não obedece, pecado. Então, por exemplo, é difícil, biblicamente, mas você precisa entender. Quando é ministrado alguma coisa aqui, você ouve, mas você não obedece, e está nas escrituras, pode ser que você está pecando por omissão. Então, se Jesus, o próprio Cristo, terminou a sua vida falando que era mais importante, nos deu uma missão, e disse que a nossa missão é buscar vasilhas vazias, e a gente não obedece, nós estamos o quê? Nós estamos o quê? Pecando. Tem gente que não consegue falar essa palavra, igual câncer, né? Tem gente que não fala câncer. Ele está com aquela doença. É a mesma coisa. Eu estou com essa doença de não falar de Jesus. Essa doença pode chamar pecado. Quando eu e você sabemos que temos que fazer o bem, nós estamos pegando o elevador com os nossos vizinhos. Vasilhas vazias. E não pregamos, e não levamos na célula, e não convidamos, pecamos. Uma célula que não tem vasilhas vazias há muitos meses está em pecado. Ponto. Se a sua célula se fechou, ela precisa se arrepender. Porque o óleo vai diminuir, meu irmão. Vai diminuir. Pecados de omissão são pecados. E eu quero ir para a conclusão dessa palavra, meu irmão. Com muito carinho eu te digo. O azeite não era limitado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez as suas vasilhas, se você for buscar todas, muitas, mas uma hora vai acabar. Mas o Espírito Santo é inacabável. A salvação de Deus é inacabável. A salvação de Deus está chegando em toda a terra, em todos os lugares da terra. Todos os lugares da terra. As pessoas vêm aqui no Brasil, eu estava vendo um gringo que é diretor geral da Jocum, no Havaí, ministrando. E ele estava dizendo que nós somos privilegiados, e eu acredito. Mas ainda assim, nós estamos só no começo do que Deus vai fazer no Brasil. Deus vai salvar a sua família, meu irmão. Você tem autoridade para dizer isso. Sabe, o Espírito Santo será derramado sobre todos. Sabe, eu creio nisso. Sabe, nós temos que buscar esse Espírito Santo. Nós temos que pedir força, nós temos que pedir capacitação. Antes de derramar o óleo, é claro, ela estava com algum óleo lá. Tem algum óleo dentro de você. Pode não ter muito, pode ser que você não está com a tampa da chaleira saindo, mas talvez é esse o ponto. Talvez é você entregar o pouco que tem para receber o muito que ainda não tem. Então nós não podemos esperar, falar, eu vou esperar ser cheio do Espírito. Você já está cheio. Se você tem pouco óleo, por mais que não tenha tudo que você quer, você já tem muito, 1000 vezes mais do que quem não tem nada. Esse é o ponto. Você tem o que é principal. É o Espírito Santo em você. Você vê Pedro, estava ali no Pentecoste, 120 pessoas, cheias do Espírito Santo, e só Pedro que sai para pregar, só Pedro ali, naquele momento que potencializou a palavra, e só um homem cheio, um homem que tinha o Espírito Santo, na sua primeira pregação, ele prega, e 3.000 pessoas foram salvas, se converteram, creram em Jesus. Mas sabe por quê? Porque basta um homem acreditar que vasilhas vazias podem ser cheias, para que elas sejam cheias.
Você não precisa de toda a célula envolvida, de toda a igreja envolvida. Eu, como pastor, nunca criei uma expectativa de uma igreja inteira, todo mundo trazendo vasilhas vazias, senão teríamos 10, 20 mil pessoas. Mas eu tenho uma expectativa que todo aquele que crê, todo aquele que quer obedecer a palavra, todo aquele que não quer pecar por omissão, todo aquele que tem amor por essas vidas que não conhecem a Cristo, todo aquele que quer ver a casa cheia de óleo, todo aquele que quer ver o óleo de Deus em outras vidas que ainda não tem, todos esses fazem parte, e esses são suficientemente, esses já são suficientes para trazer todas as vasilhas que Deus tem para nós, entende? Então, é assim, é muito além de todos, aquele que entendeu. Pedro entendeu, e a mensagem era: arrependam-se, vocês precisam ser batizados em Jesus, precisam do perdão dos pecados, e vocês receberão o Espírito Santo. Isso está em Atos 2:38. Vocês precisam arrepender, crer em Jesus, e vocês receberão o óleo. Ele estava falando para vasilhas vazias. Ele estava dizendo: vasilhas vazias, querem ser cheios, querem receber o Espírito Santo, querem ter a experiência que nós tivemos com Cristo, então recebam Jesus, e o dom do Espírito será dado para vocês. Está aí. Ele está assim, depois no versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem, foi todos? Não. Talvez ele falou para 6 mil, mas 3 mil, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Amém? Deixa eu te explicar. Se Pedro pregasse para 2 mil pessoas, se converteriam 3 mil? Naquele momento? Sim ou não? Sim ou não? Não, se você tem um alvo de ganhar 3 pessoas para Jesus, você precisa trabalhar com 6, com 8. Claro. Eu tenho um alvo de ganhar 3 pessoas para Jesus esse ano, pastor. Legal, você está pregando para quantas? Para uma. A matemática não vai fechar. O que o profeta está dizendo: vai, pega todas as vasilhas, o máximo, vai nos vizinhos, busca muitas, pega muitas. Pega muitas. Teve vizinhos que ele bateu e que fecharam a porta na cara dele. Mas talvez para cada 3 vizinhos, um emprestou vasilha. Sabe, pessoas podem fechar a porta na sua cara, mas enquanto uma fecha a porta na sua cara, a outra abre a porta do seu coração. Então não é porque alguns vão fechar a porta que o evangelho não pode ser pregado. Deus nos pede para ir pregar o evangelho, buscar vasilhas vazias. E o milagre, meu irmão, é realizado por Deus. Nós buscamos as vasilhas vazias, mas é Deus quem entrega o óleo, aleluia. Então, se eles tivessem buscado apenas 10 vasilhas, quantas seriam cheias? Hein? Se os filhos da mulher buscassem 10 vasilhas, quantas seriam cheias? 10. E se eles buscassem 50? 50, está entendendo? É proporcional, não a Deus. Não o que Deus quer fazer, porque Deus vai fazer de um jeito ou de outro. Aqueles que são chamados, são marcados por Deus, eles vão encontrar, mas sabe, Deus está querendo que eu e você busquemos essas vasilhas. O milagre, meu irmão, transformou aquela casa, trouxe alegria, trouxe prosperidade, a salvação dos filhos, o livramento, trouxe autoridade para ela, trouxe verdade e trouxe principalmente uma continuidade no crescimento da família profética para a glória de Deus, amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Eu quero que você e eu